É porque a opressão te jogou lá dentro. A situação te enclausurou a tal ponto de tu se ver dentro da lama sem querer. É como se tu estivesse dizendo nessa noite assim: eu vou sair dessa igreja limpo, como o Senhor me conservou limpo. E eu vou chegar em casa limpo. Só que no meio do caminho, tu sem perceber, uma multidão de homens te pega, te joga o bolo de lama desde a cabeça aos pés, só para depois te dizer: tu não está limpo, tu és sujo. Mas eu te pergunto: tu está sujo com aquela lama por você ou pelos outros? Reflita. Foi pelos outros. Então Deus é justo. Ele cria a ocasião na vida da gente para a gente se encontrar dentro da lama, sem a gente ter buscado essa lama, para depois pôr nas nossas costas a culpa de qual nós não somos culpados. E Ele tem feito muitas vezes isso comigo. Ele tem me colocado em situações do qual eu não tenho condição de correr, eu não tenho condição de ajudar. Muitas vezes Ele me julgou ser traidor sem eu ter traído, Ele me julgou ser feito um ato sem eu ter feito. E assim é na tua vida. E Deus é tão tremendo que vê você por dentro, em pontos que os olhos humanos não vê, mas Deus está vendo. Talvez você está sendo acusado de traição, mas não é traidora. Talvez você está sendo acusado que você é vingativo, mas você não é vingativa. Talvez você está sendo acusado de devedor, mas você não é devedor. Porque Deus me ensinou que há o justo na injustiça e há o santo na impureza. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Eu pude presenciar tudo isso na minha vida. São 11 anos de ministério de missão. E eu tenho notado muitas vezes eu sendo injusto, mas sendo justo. Eu me visto na impureza, mas sendo puro. Como um dia, sob a influência de Satanás, a minha vida se aprofundou de tanta opressão, tanta angústia, que eu corri para os baile funk. E eu estava lá no baile funk, enquanto o povo estava lá rebolando, naqueles gestos obscenos infernais, eu lá dentro digo: meu Deus, o que eu estou fazendo nessa porcaria? Meu Pai, o que eu estou fazendo nesse lixo? Eu não quero estar aqui, Senhor. Me dá força para me poder me conduzir à verdade. E não somente a estar nela, mas a forjar ela todo dia na minha vida. Porque tem pessoas que conseguem ser crente uma semana, mas na outra semana não conseguem mais. Tem pessoas que conseguem ser crente hoje o dia inteiro, mas amanhã ele já se mundiça de novo. E isso não vale. Aleluia. Porque em Lucas capítulo 14, do verso 25 em diante, Cristo deu uma parábola da seguinte forma: quem, pois, é o homem que, passando a edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer a conta dos gastos, se tem condição de acabar, para que não aconteça que, se ele aparar pelo meio, as pessoas o vendo dirão: esse homem é um homem tolo, começou a edificar e não teve condição de acabar. As pessoas começaram a zombar desta pessoa. Não é assim que acontece com nossas vidas? Muitas vezes é a esposa dizendo: olha lá, você disse que ia fazer e não fez. Ou o esposo dizendo para a esposa: você disse que ia fazer e não fez. Olha lá, viu, você não tem palavra, você não é a pessoa como disse ele. Nós somos muitos falhos, irmãos, é verdade. Mas nós temos Cristo que nos fortalece. Entenda uma coisa: talvez a tua fortaleza só durou até ontem, mas Deus, pelo teu gemido, pelo teu clamor, te trouxe aqui para te fortalecer, para que de hoje em diante você se refugie nele de novo. Quando nós estamos sozinhos, nós sempre geramos solidão. Mas quando estamos com alguém, nós sempre geramos para a nossa vida aproximação. Entenda uma coisa: quem se isola é uma pessoa que se deprime, é uma pessoa que se enclausura, é uma pessoa que não busca para si apoio. Aleluia. É por isso que nós não devemos se isolar. Se isolar do pecado, mas não de pessoas que Cristo colocou para estar do nosso lado para nos auxiliar. Aleluia. Não de pessoas que Cristo conta conosco para estar lá, para favorecer e ser favorecido. Eu aprendi uma coisa: que a luz só tem valor no lugar onde está escuro. Santo Deus, aleluia. Porque a luz, ela não pode estar, digamos, pronto, olha o tanto de luz que está aqui. Se nós tacar mais luz é bonito, não é? Mas se nós estamos vendo do outro lado escuro, uma dessas luzes tem que sair daqui para estar do outro lado, para ter maior êxito. Assim somos nós. Se nós temos valor, não podemos estar escondidos. Cristo falou em Mateus 5, do verso 13 em diante, ele diz que ninguém pode acender uma candeia se colocar debaixo do alqueire, mas se no velador, para que dê luz a todos que estão na casa. Assim é você. Se Cristo investe em você, você não pode ficar parado. Foi o que ele falou para mim nessa noite. Se ele investiu em mim, não é para me ficar parado por causa de uma sujeirinha desse jeito. Se ele cobra de pessoas que estão em sujeiras grandes para sair, que tirar uma sujeirinha desse tamanho.
Aleluia, Deus. Irmãos, eu vi Cristo tirar assassinos do crime e fazer crente. Eu vejo Cristo tirar pessoas da sepultura e trazer para o Evangelho e fazer crente. Pessoas que traem, pessoas que prostituem, até pessoas que estupram e fazem coisas piores. E Cristo dá esperança de salvação para essas vidas. Então, o que é o meu pecado e o teu pecado para você se enclausurar? Que dívida tão grande é a tua que te impede de você se aproximar de Cristo e de ter êxito para ter uma santificação a ponto de te levar para o céu? Não é nós mesmos, nosso maior adversário. Eu aprendi que o diabo sempre cria uma estratégia para fazer você apontar o dedo para você e você sempre se dizer que você não é nada. Muitos irmãos meus, eu vi padecer. Digo irmãos de fé. Pessoas que acreditaram na palavra e depois se enforcaram. Louvado seja Deus. Se lançaram de fronte abaixo. Pessoas que tiveram a esperança na salvação e se mataram. O preço da salvação é caro, mas se você olhar direitinho da forma certa, isso não é caro, é algo de graça, é algo magnífico, é um presente, não é pago nada. Como muitas vezes quando eu comecei no Evangelho, que eu odiei a expressão, você tem que pagar o preço, como muitas vezes eu digo, mas na verdade eu grande erro, ninguém paga preço, o preço já foi pago, tudo que nós recebemos é dádiva, é presente de Deus, porque cumprir o dever não é pagar o preço. É mostrar que somos filhos. É mostrar que nós somos chamados, foi para obedecer mesmo. Deus nos criou, não foi para poder dizer, Pai, por que eu tenho que fazer isso? Pai, por que eu não devo fazer isso? Irmão, coisa triste é quando o filho começa a dizer, Pai, você está errado. Ele dá uma ordem para me fazer isso. Louvado seja Sendo que quem foi primeiro foi o Pai, depois o Filho, assim somos nós para com Deus. Glória a Deus. Precisamos entender o chamado dele. Veja o que a palavra está dizendo. Veja o que o irmão chegou a dizer aqui. Ele disse que é tempo de pregar o Evangelho, mas eu digo que é um tempo muito mais profundo do que apenas pregar o Evangelho. É o maior tempo a gente viver o Evangelho, porque pregando o Evangelho eu encontrei muitos pregando, agora vivendo o Evangelho foi poucos. Glória a Deus, aleluia. É tempo de fazer os dois, pregar, mas acima de tudo viver ele. Aleluia, Jesus. Porque eu encontro uma multidão de pessoas pregando o Evangelho, mas vivendo pouco, irmãos. Vamos fundir as duas palavras. É a mesma coisa que eu ver só o erro do meu irmão da direita, mas nunca corrigiu o meu. De que vale dizer para você, tua roupa está curta, olha teu penteado está errado, sendo que eu ando bagunçado, sendo que a minha vida não está no altar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cristo disse que primeiro um prumo para mim e depois para você. Cristo disse que um cego, se quer outro cego, ele cai ambos os dois na cova. Louvado seja Deus. Devemos estar cada dia apegado à mensagem de Cristo, fazendo dela a melhor conduta para a nossa vida, mas acima de tudo, está sempre prevenindo por o que pode vir depois. Aleluia. Não é porque você sabe que o inimigo vem contra você que você tem que se preparar só para o inimigo. Se prepare para 2, para 4, para 5, porque o diabo sempre surpreende. Não é porque você sabe que o diabo sempre entrou por essa porta que você tem que estar preparado só esperando ele por essa porta. Se prepare por todas as entradas, porque ele pode vir do ar e você menos espera. Pode ser através do Glória filho, a Deus, pode ser através aleluia. do pai, pode ser da tua própria família, ele entra. Aleluia. Porque o diabo cada dia inova uma estratégia para nos atingir, meus amados. Como ele me atingiu dentro do meu próprio lar. E como ele sempre me atinge, quando não é de dentro, é de fora. Quando é de fora, de dentro, é no serviço. É até mesmo eu dormindo. Muitas vezes até na minha consciência, quando eu acho que estou certo, eu estou errado. Aleluia, Deus. A Escritura diz aqui, cuidai-vos. Dai glória ao Senhor enquanto é tempo. Aleluia. Para que não aconteça que vocês estando esperando luz, ele a mude em treva e sombra de morte. Olha que palavra. Grande é o teu nome. Glória a Deus. Já pensou, nós estamos aqui dizendo que caminhando nós vamos para Canaã. Nós cantamos, caminhando eu vou para Canaã. Mas só confiando. Que nem Israel, quando foi resgatado, tirado da mão do Egito, do laço da escravidão, eles foram tirados. E a promessa foi que eles seriam conduzidos até Israel, até a terra prometida, até o lugar santo. A promessa foi para todos eles. Mas eu pergunto a você que lê Bíblia, pergunto a você que vê realmente a mensagem de Cristo dentro desse texto. Os que receberam a promessa chegaram na terra prometida ou morreram no deserto? Morreram no deserto. Aleluia. Isso quer dizer que eu, que tenho a promessa de ser salvo, também posso ficar no meio do caminho. Glória a Deus, aleluia, eu que oro, Jesus. que me esforço, também posso ficar no meio do caminho. Santo O Deus. Senhor, ele é fiel à promessa dele. Mas quando você não é fiel à conduta com ele, Aleluia, ele Deus. perde a você.
A promessa foi para que os pais chegassem na terra, conquistassem a terra, mas de tanta murmuração, de tanta calúnia, de tanta perseguição, principalmente aos santos homens de Deus, como muitas ovelhas hoje fazem, matam mais os pastores do que auxiliam ele na decisão. Porque não é porque apenas ele está dizendo que você está no pecado, que você deve considerar ele como um super-homem. Amanhã ele pode cair também. Ele também depende das suas orações, ele também depende também do seu auxílio. Se ele cair, não vire as costas, auxilie e ajude-o. Porque muitos estão hoje virando as costas para aqueles que próprio apoiam e ajudam. Aleluia. Já pensou se nós visse Cristo? Vamos supor que Cristo errasse, nós abandonaríamos Cristo na primeira oportunidade. Isso que ele não erra. Mas muitos o têm por errante. Quantas vezes nós recebemos promessas de Deus, de que Deus ia dar um bom casamento, que Deus ia resolver isso, ia resolver aquilo, sem falar que na maioria das promessas Cristo não está por trás dela. Está falsos mensageiros que prometem casa, que prometem carro, que prometem terra, que prometem dinheiros à fartura. E você continua na vida sempre na migalha, na migalha, na migalha, na migalha, na migalha, e fica todo dia alimentado por uma mensagem que diz: por que eu não saio disso? É porque Deus não te prometeu glória na terra, te prometeu glória no céu. Glória a Deus, aleluias. Deus não te chamou para te enriquecer das coisas perecíveis, mas sim das coisas perdas espirituais que duram para sempre. O troféu de Cristo é a salvação para nossas vidas. Isso é o maior troféu. Todo Glória a batalhador, Deus. todo lutador pela mensagem. O maior troféu de um crente, de um soldado, é a paz no seu lar, mesmo que ele só vá comer farinha, um anguzinho preparado ali. Mas tem a paz, tem a alegria, tem a felicidade. Está ciente de que realmente o relacionamento está alicerçado com Cristo, ou está em dúvida, Glória a Deus. querendo tacar um pontapé um no outro e separar de vez? Porque há muitas alianças que se quebram por qualquer questão. A mensagem hoje é voltada a casais, a família. Isso é voltado a casais, a família. Cuidado, porque a própria Bíblia descreve que a maior tribulação vem para casais, vem para família, vem para filhos. São as maiores. O solteiro não tem tanta tribulação. Porque a tribulação do solteiro é desejar uma família. A maior tribulação. Porque eu já fui solteiro. E a minha maior tribulação foi desejar a família. E hoje tendo família, a maior tribulação é ter a família. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Por quê? Não que seja uma maldição, não. É porque quando nós temos uma família, é a preocupação pelo esposo. A esposa é uma criança aqui, é outra ali. Você não consegue nem mesmo mastigar a palavra de Deus em uma perfeição. Por quê? Porque tu está preocupado com o arroz que vai vir amanhã, com o aluguel que tem que pagar, com isso que tem que fazer, coisas mais e mais. Sem falar os nossos erros contínuos, as nossas desconfianças. A nossa desconfiança. Uma criança aprontando aqui, outra ali. Os nossos desesperos. Será que eles vão ser uma bênção quando crescer? Será que eles vão ser fiéis mesmo? Será que eles vão ser isso e aquilo outro? E eles ficam quebrando o pau. E muitas vezes nós até emprestamos nossa mente para o diabo para mais amaldiçoar do que abençoar os filhos que estão dentro de casa. Por quê? Porque o pecado já entrou no lugar que não era para entrar, que dirá na nossa própria casa. Mas eu digo, eu não tenho o poder de aperfeiçoá-los, mas eu tenho a mensagem de aperfeiçoá-los. Agora aqui há o peso, porque em Mateus 11, do versículo 28 em diante, Cristo disse que o jugo dele era suave e o fardo era leve, como foi mencionado aqui. Aleluia, João. E realmente é leve. Glória a Deus. Se eu mostrar a lei de Deus para você, você vai ver que ela é leve. Mas se você, que foi gerado nesse leito do pecado, nesse leito de imundícia, onde toda a influência, todo o prazer é voltado ao pecado, aí você vai ver que a palavra de Deus Louvado é seja pesada. Deus. Aleluia. Por quê? Quando Deus está dizendo, não usa tal roupa, mas se vista de uma roupa que hoje é chamada de tediosa, de roupa de velho, de roupa nojenta, de roupa de pessoa que está ultrapassada, já dói na consciência. Por quê? Porque você aprendeu que aquela roupa é uma roupa horrível, roupa desagradável, uma roupa degradante, uma roupa que já está fora de moda, então começa a pesar por aí. O outro ele sempre gostou de praia, ele sempre gostou de futebol, ele sempre gostou disso, de videogame, ele gostou disso, então quando ele escuta que tem que abrir mão disso, se torna pesado. Por quê? Porque a vida dele é aprisionada a isso. Santo Deus. Aí começa a pesar. Por quê? Porque não é fácil você passar o dia inteiro só dizendo Jesus é bom, Jesus liberta, Jesus transforma, e ficar vendo uma pregação e dizer, está tudo bem minha vida. Não, você quer se apoiar em alguma coisa. Mas Cristo disse que o nosso apoio tem que ser Ele. Aleluia. Ele tem que ser o firmar dos nossos passos. Porque quando tu assiste uma televisão, dali só gera mais a ilusão e a ilusão. E a Bíblia diz que nós temos que viver de fé em fé.
não é de ilusão em ilusão. Cada vez que tu se apega às atrizes, os atores da televisão, ou alguma coisa desse mundo que te apega aos olhos, a mente, o coração, tu se torna filho deles. Tu é conduzido por eles. Glória a Todo Deus, mundo vai aleluia, brotar quando Jesus. Cristo quer que tu brote. A palavra de Deus sempre terá uma grande dificuldade de produzir fruta. Eu encontrei isso. Em Mateus capítulo 13, você vai ver que Jesus ali menciona a parábola do semeador. E ele apresenta 3 fases de conversão para gerar a quarta, para a gente ser um crente de verdade. E o interessante é que a primeira fase, ele diz que nós somos sensíveis à voz do diabo. Ele diz que quando nós escutamos o Evangelho, no princípio, nós recebemos com alegria. Mas da mesma rapidez que nós recebemos com alegria, quando o diabo traz uma proposta, olha rapaz, ó, o Corinthians vai ganhar, ou o time de futebol lá é melhor, ou tá uma nova bicicleta, ou um novo carro, ou uma nova moto, nós estamos se agarrar rapidinho, é aquilo que eu quero. Ou aquele emprego da direita é melhor, nós opa, se vende. E nós esquecemos que a palavra de Deus é mais importante. Então, com a mesma facilidade que você recebeu a mensagem do Evangelho, você se agradou, com a mesma facilidade, o diabo vai vir também pegar você. Então você também não pode ser sensível só para as coisas boas. Louvado seja Deus. Você está me entendendo? É, Jeová amado. Porque talvez amanhã ou depois alguém pode dizer que a tua esposa, ela não tem tanto valor quanto a esposa de fulano, para gerar traição. Ou a fulana de tal é mais importante do que ela. Ou o fulano de tal que você está, o outro é mais importante. E o diabo vai mexendo, porque se nós somos sensíveis para as coisas boas, nós não podemos ser sensíveis para as coisas ruins. Devemos ser fechados para as coisas ruins. Aleluia, louvado seja Deus. Mas para ter um semblante duro para Satanás, nós temos que saber como ele trabalha. E agora? É aí onde nós somos pegos de surpresa. Como é que eu sei que o diabo trabalha? Por esse manual nós aprendemos como o diabo trabalha. O que o diabo usa para nos atacar são coisas que se resumem em matéria. Tudo que o diabo usa para te pegar se resume em carne, em glória da terra. Então, seja o que for na tua vida que vem, que te leva para alguma coisa da terra, para o videogame, para a bola, para a roupa, para celular, para computador, seja o que for, que leva para essas coisas, para te fazer prisioneiro disso, aí está o diabo. Por quê? Porque o diabo é glorificado nas coisas da carne, e Deus é glorificado nas coisas do céu. Glória a Deus, aleluia, Então, quando a Jesus. tua vida estiver apegada sobre as ilusões, Louvado como seja Salmo Deus, capítulo 4 aleluia. diz desse jeito, que até quando, ó meu povo, ameis a vaidade e procurareis a mentira. O próprio Deus diz que há uma vaidade que leva à destruição. Salmo e Eclesiastes descrevem que tudo debaixo do sol é vaidade. Mas há uma vaidade que Deus aborrece. Porque Eclesiastes 11, do versículo a seguir, relata que Deus nos dá direito à vaidade, mas ai de nós pela vaidade que nos conduz no caminho da vida. Olha como o negócio é sério. Então isso quer dizer que nós temos uma vaidade que Deus dá permissão, mas é o mesmo que cobra. Porque a tua vaidade não pode ser uma mentira. Porque o que é a vaidade? É um prazer. E que prazer é o teu? É um prazer como a droga? Que o cara fuma a droga e fica dizendo, olha rapaz, agora eu estou me sentindo bam. Olha pá, hoje ninguém me segura. Hoje eu arrebento. Hoje comigo ninguém pode. E ele fica todo se sentindo prazeroso. Ele se sente alegre. Isso é uma vaidade, é um prazer, mas é um prazer destrutivo. Aleluia. Porque quando ela se apodera dele, depois ele vai ter que vender a geladeira dele para alimentar a droga, vai ter que vender o som, daqui a pouco ele vai estar vendendo Glória a Deus, e ele, aleluia. em grande sacrifício, conquistou a droga, toma tudo, porque a Bíblia chama isso de devorador. Um demônio devorador entra na vida dele através da falta de consciência e de entendimento dele. Louvado seja Isso eu estou falando de uma vaidade. Depois vem o cigarro, tem a bebida, tem bola, tem videogame, que tudo isso é um meio de Glória a arrastar Deus. dinheiro da gente. E o dinheiro que era para você desviar para as coisas que realmente são benéficas, tu leva para as coisas que são maléficas. E a gente sempre acredita que colocar a criança no videogame é uma coisa boa. Acredita que colocar a criança no house é uma coisa boa, mas não sabe que cada momento que a criança se ocupa em ilusão, o diabo entra na mente dela e destrói o mundo espiritual dela. Então não devemos viver de mentira, devemos viver da verdade. Se é uma ilusão, porra dela. Viva a verdade. Louvado seja Deus. Porque Deus reprova aqueles que andam segundo a carne. Romanos capítulo 8, desde o versículo 7 diz que Deus não tem prazer em quem se inclina nas obras da carne. Por mais que você diga, mas eu gosto tanto do Chaves, eu gosto tanto do Chapolin, mas eu gosto disso, eu gosto da novela, eu não me apego a isso não. Mesmo que você diga, não se apegue. Mas só o fato de tu ocupar, digamos que 5 minutos, tu já perdeu tempo. Porque a Bíblia diz que nós devemos se inclinar para as coisas que levam ao céu.
Uma novela te edifica em quê? Um filme te edifica em quê? Futebol te edifica em quê? Sendo que tudo leva só ao egoísmo, orgulho, soberba e ainda mais. Nós estamos honrando pessoas que estão honrando a Satanás. Porque a maioria desses atores, a maioria dessas pessoas estão idolatrando a Satanás. É nas roupas, é caveira, é brinco, é tudo envolvido com o diabo. E eu tenho uma matéria muito grande. Se alguém é curioso em termos do que leva a Deus e do que leva ao inferno, eu tenho documentários fortes em casa. Alguém pode me procurar. E eu mostrarei coisas assim. Aleluia, Deus. Pelas roupas, pelos desenhos que as crianças assistem, pelos brinquedos que ele tem, como o diabo faz para ganhar aspecto poderoso na mente das crianças. Aleluia. Isso tudo são trajetos missionários que Deus me ensinou até aqui, do qual eu fui prisioneiro. Desde o videogame a jogo de bola, praia, mortal, artes marcial, academia para malhar, tudo isso envolvendo o diabo por trás, eu não sabia. Como até capoeira, as músicas, os desenhos, os filmes, tudo, irmãos. Sou sincero a dizer a vocês. Hoje eu posso dizer que fui prisioneiro e hoje estou livre por Cristo Jesus. Glória a A Deus. ilusão não é mais o meu cadeado. Cristo é meu cadeado. Aleluia. O Evangelho de Cristo é a minha corrente. No Salmo capítulo 2, diz uma palavra interessante assim. E as nações e os reis da terra, juntos, se aliam em contrariação a Deus e o seu ungido, dizendo, rompamos dele as suas ataduras e sacudamos de nós as suas correntes. Aleluia. E o salmista vai mais a fundo e diz, mas aquele que habita no céu se irá, e na sua grande ira, no seu furor, zombará deles e os destruirá no dia do seu juízo. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. E para encerrar, você sabe o que é ataduras pela Bíblia e correntes aqui nesse Salmo capítulo 2? Você sabe o que significa? A palavra de Deus. Aleluia, Deus. Foi falado aqui que a palavra de Deus, ela é leve. E também aqui está sendo falado que na medida do prazer que nós temos nesse mundo, ela se torna Glória a pesada. Deus. Aleluia. Você está entendendo? Porque nós temos prazer. Em Lucas capítulo 14, do verso 25, você pode ler em casa diante dessa passagem aí tremenda. Jesus diz que aquele que não renunciar tudo quanto possui por amor de mim, Aleluia, Jeová. não pode ser meu discípulo. Ele disse, e se não aborrecer a sua própria vida por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Aí vamos lá, peraí, mas não disse que era suave? E que negócio é esse agora que já tem que se aborrecer a si mesmo? Aí eu te pergunto, aonde tu aborrece a ti mesmo? Aonde é? Me fala quando foi que o pastor pregou para você que te aborreceu? E me diz, ele errou ou acertou? Porque o Evangelho ele aborrece o pecado. E o que é o pecado? Aquilo que nós tomamos prazer. Quando um dia o irmão falou que o meu topete, que eu usava topete, cabelo pintado, tudo, quando um dia a irmã disse que Deus falou para mim que eu tinha que largar a vaidade para agradar a Cristo, aquilo me aborreceu muito, eu saí revoltado. Eu disse, essa irmã não conhece a minha vida, está se levantando contra mim. Essa irmã nem sabe quem eu sou, e está dizendo que eu quero, que eu estou usando vaidade. O que é isso? Eu vou usar meu topete do jeito que eu quero. E fui para casa bravo. Depois, quando eu fui me olhar no espelho, um próprio demônio se revelou por dentro do meu corpo, por causa de um topete que eu usava. Aleluia, Deus. Olha Glória como a o negócio Deus. é. E Deus permitiu que eu passasse por esse processo. Eu não estou falando uma mentira. Foi pura verdade, em plena tarde. Eu era tão viciado desse negócio de cabelo pintado e coisa mais, que quando eu fui chegar dentro de casa, que eu me olhei no espelho, eu vi uma imagem dentro do meu rosto de uma pessoa velha, com o cabelo bem ajeitadinho, de bigode, aquela coisa. E eu comecei, sai demônio, sai, e comecei a repreender dentro de casa em plena tarde. Parecendo aqueles filmes de terror que você vê o espelho mudando, tudo de uma hora para outra, tá aparecendo imagem. Irmãos, eu falo em plena verdade, não tenho motivo para mentir aqui. Porque a verdade é para desmascarar a mentira de Satanás. Aleluia. Fiquem com essas mensagens. Foi pouco tempo que eu tive, a mensagem ela é bem profunda. Mas o que Cristo quer dizer aqui? Mesmo na indireta, mesmo para você, se você recebeu como direta, receba. Se você não entendeu, mastigue. E já renuncie tudo que Deus quer que você renuncie. Mas se você não entendeu, procure mastigar mais um pouco. Aleluia, Deus. Mas não deixe que o diabo te pegue pelo videogame, pela praia, pela televisão, pelo futebol, ou por qualquer coisa que foi dito dentro dessa mensagem. Você pertence a Cristo, você não pertence ao diabo. Quem Aleluia. ama as coisas deste mundo pertence ao diabo. Mas quem aborrece as coisas desse mundo pertence a Cristo. Glória Amém? a Deus. Fique com essa Amém, mensagem. Que Senhor. Deus te abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Deus poderoso e santo, que Deus abençoa. Glória a Deus. Irmão, por essa mensagem. Glória a Deus. Esse é o Aleluia. verdadeiro maná que vem do céu, quente para todas as almas. Bendito seja Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que por de pé, irmão.